O próximo jogo do Vasco é segunda contra o Cuiabá, mas depois da confusão em São Januário, o estádio foi interditado pela Justiça do Rio, ou seja, ainda não se sabe onde o Vasco vai receber o Cuiabá. A repórter Duda Dal Ponte tem mais informações de São Januário. Oi, Duda, boa tarde. Boa tarde, Eric, para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A polícia segue aqui em frente ao estádio de São Januário, reforçando a segurança desde os episódios de violência acontecidos após a derrota do Vasco para o Goiás na quinta-feira. Por conta dessa confusão, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a interdição do estádio de São Januário até que sejam comprovadas as condições necessárias para a realização de eventos esportivos aqui no estádio de São Januário. Isso por meio de laudos técnicos. Sendo assim, o Vasco está entrando na Justiça com um pedido aí de recurso e também está reunindo os laudos técnicos para entregar à Justiça e tentar reverter essa decisão. Mas se nada acontecer, a partida de segunda-feira contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro vai precisar ser realizada em outro local. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou portões fechados no estádio de São Januário por 30 dias, até acontecer o julgamento do caso. O Vasco também não vai poder contar com torcida nos jogos como visitante. Essa medida já está em vigor e vai afetar ao todo 5 jogos do Vasco, incluindo o clássico contra o Botafogo no Newton Santos. O Vasco busca um técnico mais experiente para substituir Maurício Barbieri, mas na partida de segunda-feira contra o Cuiabá vai com o treinador do Sub-20, William Batista. Eric. Valeu, Duda. Bom trabalho para você. O jogo foi amplamente dominado pelo Vasco. Amplamente dominado pelo Vasco. O Goiás chegou e aquela história do uma bola resolveu. Agora, tem o contexto da uma bola. Qual é o contexto? Tem o contexto da uma bola. Ele vai contar com o gol em detalhes. A gente vai avaliar mas, assim, da situação que aconteceu no jogo. Fala, Rafael. Uma bola, para quem está em crise como o Vasco está, sim, é a bola. É a bola. Tem coisas, e aí é preciso dizer rapidinho, isso. Finalizações certas, me lembrou aqui a produção. Certas, tá? Finalizações certas. No gol, 5 do Vasco, 1 do Goiás. Aqui entrou. É uma bola. Geral, 21 finalizações do Vasco e 8 do Goiás. Só que das 8 do Goiás, só uma foi ao gol. Aqui entrou. O Léo Jardim não fez nenhuma defesa. Aliás, era uma bola defensável. Pelo que ele tem feito, ele talvez pegasse em outro gol. O goleiro do Vasco falhou no gol. Não falhou? Na conta o dele. Léo Jardim falhou no gol. Falhou. Mas o tanto já salvou lá no início. Claro, ele tem crédito. As pessoas esquecem. Então, Abel, é preciso dizer isso, porque o que a gente mais vê nesse momento, desde ontem à noite, nas redes sociais, nos contatos mais próximos, íntimos que nós temos, são torcedores do Vasco querendo explicações. Não esses baderneiros que foram ontem lá. Os torcedores que estão, de fato, sofrendo com a situação e não estão nem a serviço de alguém para tentar dilacerar o patrimônio e causar desconforto ao modelo de gestão, e eu não me refiro só à SAF, me refiro também ao clube associativo. O Vasco é um constante barril de pólvora e político. Tem um problema sério, que eu já expliquei aqui algumas vezes. Outro dia participei do programa, falei sobre isso na porta de São Januário. Um fatiamento absurdo. Foram 3 décadas de pessoas querendo trabalhar para terminar com uma dinastia, acertadamente, mas nenhum movimento se mostrou suficientemente preparado, apto para estar no lugar de Eurico Calçada. É uma verdade, isso tem que ser dito. Mas, dito isso, desconsiderando esse pessoal que vai lá de serviço mandado, e tem alguns que realmente fazem arruaça, são baderneiros porque estão sofrendo. São muitos ontem, hein? Muitos e tal. O torcedor do Vasco, a média, ele quer explicação. Ele primeiro quer saber se não vai cair. Torcedor, não dá para dizer isso agora. Segundo, por que está assim? A gente tem várias situações que podem ser discorridas aqui, do ponto de vista técnico, do campo e do ponto de vista de organização. É um absurdo. Posso descartar uma? Ou fique à vontade para discordar. Quem fala, a SAF entrou a 777 e não investiu. Não, investiu. É mentira. Você pode discutir. Investiu. Você pode discutir as tomadas para perfil de elenco. Mas, veja, você tem várias ramificações aí que você pode escolher. Afluentes. Quais são as explicações, amigo Rafa Marques? Vamos lá, tentando ser objetivo, que para mim sempre é difícil, principalmente nesse tema. Primeiro deles é o seguinte, vamos até o campo, né? O Barbieri passou 8 jogos jogando da mesma maneira, sem êxito. Ele custou a mudar o jeito de jogar. Ele passa semanas preparando o time de uma forma, e aí quando começa a estabelecer algumas variações, não tem o fôlego suficiente, não dá tempo desse amadurecimento pleno, ofensivo e defensivo.
É claro, é perceptível como os jogadores do Vasco estão nervosos. Esse elenco que está lá não foi o elenco que botou o Vasco na condição que o Vasco ficou durante uma década, com rebaixamentos, 4 e 3 deles nessa última década, e uma manutenção na segunda divisão. Não é esse. A conta está sendo paga por jogadores que não botaram o Vasco lá. E esses caras estão sentindo. Tem jogador que a bola está queimando no pé. O cara vai receber. E aí é básico, Abel, você é peladeiro. A bola chega no pé do sujeito. Não. E aí, mas, Rafael, vou só De ampliar. basquete. Os jogadores são esses que estão lá, não foram os que botaram, nem a 777, nem a atual diretoria. Sim. E estão pagando essa conta. É. Você tem uma característica. Você falou uma breve interrupção com humor dentro desse assunto pesado. Você falou que eu sou peladeiro. Sim. Estão sendo zoados aqui, ó, no meu ouvido. Peladeiro! A peladeira é no nosso Eu caso. aceito. Pronto, No vai nosso lá. caso, que não somos profissionais, peladeira é elogio. Para quem é jogador profissional, peladeira é uma ofensa. Mas continue. Então, assim, você tem questões de campo, né? Falei sobre a manutenção de modelo, falei sobre os jogadores estarem nervosos. E tem um terceiro item, que esse, para mim, ele não tem nenhuma base concreta de explicação, mas ele existe. Sabe aquela história? Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. O Vasco está com uma onda extremamente negativa. Bora fechar o vídeo para falar sobre Gary Medel, chileno, volante, 35 anos de idade, joga também como zagueiro, tem tudo acertado para virar reforço do Vasco. A informação foi trazida pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, com muita influência no mercado sul-americano. Ele assegura que o Medel aceitou a proposta do Vasco e só aguarda a emissão de passagens por parte do clube para poder embarcar para o Rio de Janeiro, realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro do ano que vem. Medel, que estava jogando no Bolonha, o contrato dele acabou. Parece que o ciclo no futebol europeu se encerrou. E diante desse cenário, o Medel entende que é hora de voltar para a América do Sul e o Vasco apresentou um projeto interessante. O Vasco que já fechou a contratação do Serginho, atacante, que viu dificuldades na negociação com o Lianco. Inclusive, contei para vocês que o Besiktas da Turquia entrou na parada tentando levar o zagueiro que pertence ao Southampton. Vasco que também negocia com outras posições. A ideia era ter mais um lateral, mais um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de lado de campo para tentar tirar o time dessa confusão enorme que se estabeleceu, com direito à demissão do Barbieri, chance de queda também de Abel e Paulo Brax e zona do rebaixamento bater na porta do Vasco. Você